abrir a nossa Bíblia em Êxodo. Êxodo, no capítulo 19. A semana passada nós falamos, irmãos, sobre Moisés intercedendo pelo povo que estava lá embaixo na batalha. Quem que estava liderando a batalha? Josué, né? E Moisés em cima do monte lá, com as mãos estendidas, intercedendo, orando pelo povo. E só que quando a mão dele cansava, os braços cansavam, o povo perdia a batalha. E daí Ur e Arão sustentavam os seus braços para que ele continuasse naquela posição em cima do monte. E assim ele ficou sendo sustentado. E o povo venceu a batalha, apesar da fragilidade física que Moisés demonstrou naquele momento, o seu cansaço, colocaram uma pedra para que ele se assentasse, porque ele era humano, falho, se cansava. E a obra de Deus, então, nós falamos que ela é feita coletivamente, que nós dependemos uns dos outros, que nós dependemos da unidade, da comunhão no meio do povo de Deus, na igreja do Senhor, né? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse ministério de intercessão de Moisés, lendo o capítulo 19. Vamos ler capítulo 19 a partir do versículo 1. O que diz ali? Diz assim: no dia 19, 1, né? Vamos ler. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo depois, Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Olha que coisa extraordinária, né? Quanto tempo fazia que eles tinham saído do Egito? Está ali no versículo 1. No dia em que se completaram 3 meses da saída do Egito. E nesses 3 meses da saída do Egito, eles tiveram experiências extraordinárias com Deus. Qual foi uma das experiências? O mar se abriu quando Moisés toca com a vara, e o mar se abre e eles passam em seco, né? E quando eles seguem adiante, deixando para trás o exército do faraó derrotado, eles querem pão. O que Deus faz? Deus manda o maná. E Deus diz assim: farei chover pão do céu. E quando eles querem carne, eu estou falando de 3 meses, tá? Deus manda as codornizes, e eles comem carne. E quando falta água, porque eles estão caminhando no deserto, Deus fala assim: toque a rocha, e da rocha sai água para aquele povo. Em 3 meses eles viram a batalha de Refidim, aquela batalha que Moisés está lá em cima, intercedendo, orando. E eles vencem a batalha. Quanta experiência com Deus em 3 meses. Será que você já teve em 3 meses tantas experiências assim com Deus? E daí Deus
Ele enche o povo de promessas. Deus chama Moisés e diz, olha, diga para esse povo, no versículo 8, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Isto é, me obedeça, é uma promessa de Deus, e você será o tesouro pessoal de Deus. O que é o tesouro pessoal? É a propriedade particular de Deus. Você será pertencente a Deus, e quando você tem um tesouro, você cuida daquele tesouro, não é isso? Essa era a promessa. A outra promessa, no versículo 6, vocês serão para mim um reino sacerdotal. Sabe o que significa isso? Deus dizendo assim, porque o sacerdote era aquele que tinha contato com Deus, que fazia intermediação, né? Então eu terei contato direto com vocês, sem a necessidade dessa intermediação. Eu quero comunhão, eu quero intimidade. E Deus promete isso. E Deus diz ainda assim, uma nação santa, uma nação separada de todos os povos da terra, tendo um tratamento especial para vocês. São as promessas que Deus vai dando para aquele povo. E essas promessas, elas são nossas também. Mas eu queria mostrar uma coisa, é que se passou pouquíssimo tempo, eles trocaram tudo isso pelo quê? Pelo bezerro de ouro. Deus tinha falado, olha, vocês vão ser a minha possessão particular, o meu tesouro pessoal, uma nação santa, um povo para o qual eu me manifesto. Só que eles trocaram tudo isso, né? Deus havia prometido mais coisas para o povo. Vamos ler no capítulo 23, olha só o que Deus promete a esse povo. No versículo 20. E cada um de nós devemos encarar essas promessas como para nós, porque são para nós também. Olha o que diz. Eis que envio um anjo à frente de vocês, para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Eles trocaram isso por um bezerro de ouro. Deus disse, olha, eu te dou um anjo que vai na frente, preparando o caminho, a direção, para que você chegue no lugar que eu tenho por propósito para a sua vida. Apenas ele diz assim no versículo 21, prestem atenção e ouçam o que ele diz, não se rebelem contra ele, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está o seu nome. Olha, mais uma promessa no versículo 22, que vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Quem gostaria de ter isso na vida? Ser propriedade particular, pessoal, tesouro de Deus, fazer parte da nação santa, né? Ter um anjo que o Senhor encaminha à frente, quando você vai fazer as suas coisas, e você sabe que o teu caminho está preparado. Quem não gostaria de que Deus falasse assim, ó, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários? Isto é, quando as pessoas se levantassem contra eles, seria o próprio Deus que estaria à frente dizendo, se é inimigo do meu povo, é meu inimigo também. Essa era a promessa. Mais uma promessa que Deus fez no versículo 25, vamos ler? Diz assim, prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Alguém já recebeu tantas promessas assim?
né? Serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Quando vocês saírem, eu mandarei o anjo na frente, ele vai preparar lá o caminho, para que vocês sejam bem-sucedidos. E outra coisa, eu vou dar alimento para vocês. Vocês não vão passar necessidade. E eu vou dar água para vocês. E tirarei do meio de vocês o quê? Toda doença. Olha a proposta que Deus estava fazendo para aquele povo que ele acabava de ter libertado do Egito. E também ele diz no versículo 26, em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Isto é, Deus está prometendo agora que as pessoas viveriam o tempo certo e determinado por Deus. Farei completar o tempo de vocês. Isto é, vocês terão a promessa de Deus da longevidade, se vocês tão somente te obedecerem. Porque os irmãos sabem que tem gente que fala que a pessoa morre na hora certa, né? Mas a Bíblia não diz isso, né? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós podemos aumentar e nós podemos diminuir, né? Como é que a gente diminui o tempo de vida? Tem um versículo clássico que todo mundo conhece, né? Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias da sua vida, né? Isso é, a pessoa que não honra pai e mãe, ela está correndo um sério risco de ter a sua vida encolhida, diminuída, né? No livro de Provérbios fala que o mancebo falto de juízo, como é que ele terminou a vida dele? Sabe como é que é o mancebo falto de juízo? É que tem um texto, eu acho muito bonito a forma como o texto é escrito lá, né? Em Provérbios. Quando diz assim que o jovem saiu, né, e foi seduzido por aquela que piscava com os seus olhos, né, e fazia trejeitos, e ele, como um pássaro que cai no laço do passarinheiro, entra na casa daquela mulher que diz, meu marido viajou, né, eu já cumpri os meus votos, significa que ela não estava naqueles dias, né? Daí o que acontece? Aquele jovem falto de juízo entra naquela casa. E o que o escritor de Provérbios diz? Mal sabe ele o fim que lhe aguarda, porque certamente uma flecha lhe traspassará o coração. O indicativo lá é tão somente que a pessoa que não anda corretamente, ela tem sua vida diminuída. Seja pela violência, seja pela enfermidade. Só que aqui nesse texto Deus está dizendo, olha, se atentamente vocês me obedecerem, se atentamente vocês caminharem nos meus caminhos, se vocês andarem comigo em fidelidade, se vocês cumprirem a aliança que eu estou fazendo com vocês, vocês serão a minha propriedade particular, o meu tesouro pessoal, vocês serão a minha nação santa, vocês serão o meu povo, um reino sacerdotal, os teus inimigos serão os meus inimigos, os teus adversários serão os meus adversários, eu vou dar comida para vocês, eu vou dar água para vocês, eu vou dar saúde para vocês, eu vou tirar as doenças e eu darei também longevidade. Salmo 91 fala sobre isso, sobre longevidade, né? Que é uma promessa de Deus no Salmo 91. O que o povo escolheu? O bezerro. Moisés subiu lá no Monte Sinai, o povo ficou lá embaixo.
E por qual motivo eles rejeitaram todas as promessas de Deus? Vamos ler. Está no capítulo 32. Vamos ler. Diz assim, versículo 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Qual foi o motivo do povo ter rejeitado tudo isso que nós acabamos de ler? Versículo 1. O povo, ao ver que Moisés demorava em descer do monte. A demora de Moisés. Porque nós queremos... Deve ter desligado ali. Porque nós queremos que o nosso tempo seja cumprido. E nós não gostamos de esperar o tempo de Deus. O povo viu que Moisés demorava em descer do monte. Parece uma coisa tão banal, né? Tão pequena, para se trocar tudo aquilo que Deus havia prometido. Mas será que nós também no dia a dia não trocamos as coisas de Deus por coisas banais? Porque as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente pensa. Quantas vezes falam assim, esse pastor aí está demorando demais para isso, está demorando demais para aquilo, não? Às vezes está em cima do monte, às vezes está recebendo do Senhor. A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito do Senhor pertencem ao Senhor, né? E nós precisamos ser guiados pelo Senhor. E muitas vezes o Senhor pega e diz, espere. Mas nós ficamos no relógio e não gostamos do relógio de Deus. E daí trocamos por um bezerro de ouro que pode bem simbolizar as coisas da nossa vida. O que é o bezerro de ouro? É a independência do homem. É o homem querendo viver nos seus próprios caminhos e construindo o seu próprio Deus, com os seus próprios preceitos, conforme o seu próprio entendimento, e vive assim a sua vida, e não percebe que está trazendo maldição para a sua vida, está trazendo doença para a sua vida, está trazendo a ação dos inimigos, porque quando os nossos inimigos são os mesmos inimigos de Deus, nós estamos seguros pela proteção do Senhor. Mas quando nós estamos andando no sentido contrário das promessas de Deus, nós estamos descobrindo a nossa casa, nós estamos descobrindo a nossa vida, da proteção do Senhor. Eu sempre uso aquela figura do guarda-chuva, né? Ou você está debaixo daquele guarda-chuva de proteção do Senhor, que é a igreja do Senhor, quando nós fazemos parte de um corpo, quando nós buscamos comunhão, quando nós buscamos intimidade, quando nós estamos em oração, quando nós estamos integrados à vontade e ao propósito do Senhor, nós estamos ali. Mas quando nós desobedecemos ao Senhor, nós vamos ter que enfrentar os inimigos que se levantam, enfrentar sozinhos, sem o Senhor, porque a gente rejeitou, disse não quero. E nós vamos ter que enfrentar as batalhas do dia a dia sozinhos, porque nós rejeitamos o Senhor, que nos prometeu saúde, que nos prometeu alimento, que nos prometeu água, que nos prometeu vigor espiritual. Como é importante estarmos ligados debaixo desse guarda-chuva de proteção do Senhor, porque as promessas do Senhor são muitas. Então, quando a gente fala em bezerro de ouro, é evidente que ninguém tem um bezerrinho de ouro em casa e fica se ajoelhando diante dele. Mas muitas vezes o bezerro de ouro é só a sua indignação, né? Porque as coisas estão demorando tanto. Sabe o que? Eu vou andar sozinho. Eu vou caminhar meus próprios passos. E daí as bênçãos começam a ir embora. Bênção sobre os filhos. Imagine Israel, Deus promete um anjo indo na frente
O Israel é vendedor, né? Já pensou você sair de casa na certeza que o anjo já foi lá na frente, preparando o teu caminho daquele dia? E quantas vezes você já sentiu isso? E voltou dizendo, né? Dizendo assim, eu nem acredito no que aconteceu hoje. Graças a Deus. E glórias a Deus. Porque Deus é que nos guarda. O que você faria se um indivíduo, ou um grupo, ou uma igreja, ou um povo, ou uma cidade, ou uma nação chegasse para você que lhe teria oferecido todos esses benefícios e dissesse, não quero, prefiro o bezerro. O que você faria? Fernanda, você que é mais calminha, né? Você promete segurança, você promete saúde, você promete emprego, você promete dinheiro, você promete longevidade. E você tem como dar, e a pessoa diz assim, não quero. O que você faria? O que Deus fez? Vamos ver o que Deus fez? Nós vamos ler no versículo 32, versículo 7. Olha o que Deus fez. Então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se, muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, oferecendo-lhes sacrifícios, e disseram, eis aí, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que este povo é um povo obstinado, deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua, pois farei de você uma grande nação. Deus fala assim, Moisés, é o seguinte, esse povo se corrompeu, esse povo me rejeitou, esse povo não quis as bênçãos, então eu vou destruir esse povo. E a partir desse momento, eu viro a página desse povo e farei de você, Moisés, uma grande nação. Farei de você uma grande nação. Que tentação, hein, pastor? Já pensou? Chegar para o pastor Brasil, Deus fala assim, olha, eu fiz promessa para Abraão, para Isaac, para Jacó. Eu fiz promessa para esse povo. Eu libertei esse povo, eles me rejeitaram. Vou virar a página, começo tudo de novo contigo. Não seria o caso de dizer assim, aleluia, que bênção! Hã? Vou começar com você. Você será aquele que vai dar origem ao meu povo santo. Será que Moisés aceitou? Olha só. E aqui nós vamos entender, irmãos, o que significa ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho de Deus, um crente. Moisés ele respondeu o seguinte, versículo versículo 11, vamos ler o 11 primeiro. Diz assim, Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, clamando, ó Senhor, porque se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e força. Ele começa a falar isso. E no versículo 14, o que diz? E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçava trazer sobre o povo. Moisés, ele orou pelo povo. Ele disse, Senhor, não faça isso com esse povo. O Senhor libertou esse povo. Eu não quero ser uma grande nação, eu quero só fazer parte desse povo. Eu sou o pastor desse povo, eu sou o líder desse povo. Perdoa esse povo. E sucedeu, versículo 14, que Deus ouviu a oração de Moisés e se arrependeu do mal
que ameaçava trazer sobre o povo. O papel de um verdadeiro homem de Deus, de uma verdadeira mulher de Deus, de um verdadeiro crente, de um verdadeiro pai que ama em Cristo a sua família e os seus filhos. É esse, de Moisés. Vamos ler ali o versículo 32, olha o que diz. Moisés falando, mas agora eu rogo, perdoa-lhes o pecado, senão, risca-me do teu livro que escreveste. Perdoa. O verdadeiro intercessor, o verdadeiro homem de Deus está disposto a colocar a sua vida eterna em risco por causa daqueles a quem ele ama. E olha que esse povo demonstrava que não valia muita coisa, né? Adorando aquele bezerro, mas aos olhos de Deus, né? E Moisés faz essa proposta. Até eu tenho uma curiosidade, quantos pais aqui teriam a coragem de dizer para Deus, por causa de um filho, Senhor, perdoa meu filho ou me risca do teu livro? Você faria isso? Perdoa. Às vezes o filho está andando em caminhos, né, pervertidos, caminhos que não são bons. E aquele pai de joelhos, a semelhança de Moisés, diz assim, perdoa, perdoa, toca no meu filho, abençoa o meu filho, abençoa o meu povo, abençoa a minha igreja, senão risca o meu nome, porque nem eu quero ir, se não for com eles. Evidente que Deus viu a oração de Moisés, eu acho que com o coração terno. Ele diz assim no versículo 33, a resposta de Deus, né? Respondeu o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vai e guie o povo ao lugar de que lhe falei. Deus está dizendo, traduzindo, isto é, riscar ou deixar de riscar o nome do livro é por conta dele, né? Você não tem essa prerrogativa. Mas a intenção de Moisés e o amor de Moisés era tão grande. Você tem esse amor pelos perdidos, pela sua família, pelos seus filhos? Você chegaria ao ponto de dizer isso? Eu fico vendo Deus olhando ali em Moisés e pensando que alegre com aquele coração compassivo, porque o verdadeiro intercessor, ele busca o perdão para o outro. Ele intercede pela misericórdia sobre a vida do outro. A segunda coisa que aconteceu, que é muito interessante, está no capítulo 35, no versículo, ou melhor, no capítulo 33, no versículo 3. Diz assim, a partir do versículo 2, vamos ler? Diz assim, mandarei à sua frente o anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus, os jebuseus, vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês. É Deus falando, eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Segundo a proposta de Deus aqui para Moisés, ele diz assim, tudo bem, perdoa esse povo, leva esse povo pode ir, só que eu não vou junto. E o que aconteceu? O povo começou a chorar,
Até que num dado momento, no versículo 15, vamos ler? Versículo 15. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da terra? Moisés, ele diz assim, diante da proposta de Deus, ele falou assim: é o seguinte, Senhor, se o Senhor não for com a gente não vai. Se não fores conosco, nem eu quero ir. Porque nós seríamos iguais a todos os demais povos da terra sem o Senhor. Deus tinha falado que ia mandar um anjo, nós não queremos anjo. Nós queremos a presença do Senhor. E esse é o papel do verdadeiro intercessor. Ele clama por perdão. Perdoa esse povo ou risca o meu nome do teu livro. Mas ele também diz assim, quando Deus lhe diz assim: mandarei o anjo, vocês vão vencer, eu vou acabar com aqueles povos lá, vocês vão entrar na terra que mana leite e mel, mas eu não vou. E Moisés diz: se a tua presença não for conosco, tudo será inútil. Sabe, irmãos, viver sem a presença do Senhor, viver sem a comunhão, depois de tê-la experimentado, é impossível um crente conseguir viver sem a presença do Senhor. Sabe quando os crentes não gostam de igreja? Que a igreja é o ambiente da comunhão do povo de Deus e onde o Senhor se manifesta. Quando os olhos do nosso coração estão abertos e a gente vê, mas é extremamente importante a presença do Senhor. Se a tua presença for comigo, ó Deus, diz aquele hino, né? Como é que é o resto? Muitos saberão da sua glória em mim. Porque a presença do Senhor na vida de uma pessoa, ela se manifesta. Lembra que Moisés, vamos ler um pouquinho adiante, quando diz assim que, no versículo 18, então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus lhes respondeu: diante de vós farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. Deus se manifesta a Moisés, é a presença do Senhor ali. Vamos ler no capítulo 34, no versículo 29, o que significa andar com o Senhor. Diz assim: ao descer do monte Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Irmãos, nós sabemos quando alguém ora, nós sabemos quando alguém busca a Deus, nós sabemos quando alguém é sensível ao Senhor. Por quê? Porque a vida de alguém que anda com Deus é uma vida diferenciada. Os irmãos se lembram do Estevão? Quando Estevão fazia aquele discurso, um pouquinho antes de ser apedrejado, o que o povo falava de Estevão? Lembram? Que o rosto dele era semelhante ao rosto de um anjo. Está lá em Atos. Porque a comunhão e a intimidade de Estevão com Deus, um pouquinho antes da sua morte, era tão grande que o rosto dele transparecia o brilho de um anjo. E o povo ficava admirado.
E quando viram aquilo, odiavam ainda mais a Estevão. E Estevão ali de joelhos sendo apedrejado. Só que ele tinha os olhos do seu coração abertos diante do Senhor. E ele pega e clama e diz assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do Pai, e ele sendo apedrejado. E daí ele diz o quê? No momento da morte: Pai, não lhes imputes esse pecado, perdoa-lhes. Ele usou as mesmas palavras de Jesus. Porque quem anda com Jesus começa a falar que nem Jesus, sabia? Você fala que nem Jesus? Quem anda com a palavra começa a falar a palavra, mesmo sem querer. Porque flui. A Bíblia diz que se alguém crer no Senhor, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E a palavra vai saindo. No dia a dia. Se tua presença for comigo, essa é o segundo aspecto da intercessão, sabe? Vamos aplicar para os pais, né, e para as famílias. O pai, ele é capaz de dizer assim: Pai, perdoa, ou senão risca o meu nome. A oração é radical. E quando um filho sai, o pai diz assim: não saia sem estar contigo. O quê? A presença do Senhor. Porque se o Senhor não for com você, não vai dar certo teu estágio, não vai dar certo teu emprego, não vai dar certo seu empreendimento, não vai dar certo nada. E se der certo, vai ser por pouco tempo. E se der certo, vai ser para você cair mais na frente. Por quê? Porque Deus pode até mandar um anjo lá para te ajudar, mas se ele não estiver lá, nada vale a pena. Por isso que logo em seguida Moisés sobe para falar com Deus, e quando ele desce, o testemunho da presença de Deus na vida dele era o seu rosto que brilhava. E é assim que o povo de Deus precisa andar. Irmãos, rapidamente, já que o nosso tempo está indo, quando nós vivemos nessa atmosfera, a terceira coisa que acontece, além da presença do Senhor, do perdão do Senhor, é o enchimento do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo nos enche? Alguém me diga? Para quê? Para fazer a obra de Deus, não? Agora, nós temos uma coisa, um entendimento muito limitado sobre o enchimento do Espírito Santo, né? E aqui nós temos um esclarecimento. Sabe para que o Espírito Santo encheu algumas pessoas aqui? Para fazer obras artísticas. Será que um artista pode ser cheio do Espírito Santo? Olha o que diz lá no capítulo 35, versículo 30. Diz assim: disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Inri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística para desenhar. Há um arquiteto aí, né? Para executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras, entalhar madeira, para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Olibe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. Eles foram cheios do Espírito Santo para fazer obras que a gente considera obras do dia a dia, né?
Às vezes a gente pensa, eu quero ser cheio do Espírito Santo para pregar, eu quero ser cheio do Espírito Santo para cantar, eu quero ser cheio do Espírito Santo para testemunhar. E sabe de uma coisa? Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo, sabe para quê? Para advogar. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo, para quê? Eu nem sei o que você faz lá na empresa, né? Oi? Operador de máquina. Operador. Imagine um operador cheio do Espírito Santo. É isso que Deus quer. Que a obra que você faça, não importa qual seja, seja considerada obra de Deus, porque Deus encheu esses artistas com o Espírito Santo, Deus colocou para fabricar o tabernáculo e os móveis da casa de Deus, mas eles eram artesãos. Cheio do Espírito Santo, atendendo o telemarketing. Cheio do Espírito Santo, cuidando do aeroporto, do raio-x. Cheio do Espírito Santo, vendendo algum produto, dando aula de karatê. Porque se a tua vida não for cheia do Espírito Santo no dia a dia, se você só pensar assim em termos do Espírito Santo quando vem para a igreja, ou quando vai cantar algo, não tem jeito, irmãos. Por onde a gente passa no dia a dia, vai fazer docinho, cheio do Espírito Santo. Garanto que o doce fica melhor. Vai fazer o almoço, vai limpar a casa. Tem que ser assim. E Deus enche esses homens do Espírito Santo. Por quê? Porque não existe outra escolha para quem é de Jesus. Olha, irmãos, às vezes a gente pensa que tem outros caminhos. Eu vou ser crente, mas eu vou ser um crente, eu quero ser um crente mequetrefe, eu quero ser um crente assim, esse negócio de Espírito Santo, de Bíblia, de oração, de testemunho, de devoção. Quando eu for na igreja, lá eu viro um devoto. Mas eu vou jogar futebol, eu vou quebrar a perna daquele cara. Né? Eu vou fazer um trabalho, aí, vender um produto, eu vou enganar e levar o lucro em cima. Né? Na minha conversação do dia a dia, eu vou ser um escarnecedor. Se estiver cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir. O mais perto que você chega de um escarnecedor é um esclarecedor, porque você vai esclarecer. E você vai ser luz. E, finalmente, uma coisa que acontece com alguém que está dentro desse padrão que Deus quer, está no 36:5. Deus tinha pedido oferta, que nem hoje, né? A gente falou da oferta para colocar a placa. Deus tinha pedido oferta. E quando o povo está nesse nível, que Deus está derramando bênção, porque houve um intercessor que pediu a presença de Deus, que pediu o perdão de Deus, que pediu a graça de Deus. O povo começou a trazer oferta. Só que olha o que diz o versículo 5. E disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra do Senhor, que o Senhor ordenou. Dizem que a primeira manifestação da conversão de alguém, sabe aonde que é? Assim dizem, né? Não sei se é verdade, pastor. No bolso. Porque quando a pessoa é totalmente transformada, ela sente prazer, uma alegria muito grande em contribuir com a obra do Senhor, com a casa de Deus, né? E o povo aqui começou a contribuir, porque tinha que construir o tabernáculo, tinha que fazer os utensílios, os móveis, já tinha aquele povo cheio do Espírito Santo para entalhar, para fazer em ouro, em prata, né? E aquele povo começou a contribuir. Como é que um povo lá
que era escravo até agora há pouco, tinha tanta coisa para dar, ouro, prata, pedra preciosa. Como será? Alguém tem ideia? Existe uma coisa que hoje em dia voltou à voga, né? Que é a compensação pelos anos de escravidão. O povo ficou 400 anos no Egito como escravos, mas não saíram vazios. Deus disse, vocês não vão ser vazios. Vocês sairão de lá com a devida compensação dos anos que vocês trabalharam. Então eles saíram com muito ouro, muita prata, saíram com produtos, né, que os próprios egípcios deram, porque Deus abriu o coração dos egípcios para que aquelas mulheres recebessem, aqueles homens recebessem tudo isso. E eles, riquíssimos, fizeram o quê? Ofertas. A tal ponto que a reclamação... Bia, você tesoureira, você já ouviu alguma reclamação de algum pastor dizendo que fala para o povo parar de contribuir porque está demais? Alguém já viu isso? Já viu, pastor? Nunca? Então, olha aqui, capítulo 33. Olha o que diz o versículo 6. Vamos encerrar com esse versículo. Então Moisés ordenou que fosse feita essa proclamação em todo o acampamento. Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já havia recebido era mais do que o suficiente para realizar toda a obra. A obra de Deus, ela precisa de recursos, né? E quando foi pedido, tinha tanto, mas tanto, que Moisés diz, parem de trazer. Houve uma mudança, né? Aquele povo que contribuiu para fazer o bezerro de ouro, agora transformados, contribuíam para o tabernáculo do Senhor. Que bênção, hein? Porque havia ali um momento de manifestação do poder e graça de Deus. Irmãos, por isso que eu falo assim, ó, quando você for contribuir, dobre os joelhos e diga, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Mas 5 coisas. Perdão, peça pelos seus, daquele jeito que Moisés fez. A presença do Senhor. Se tu não fores comigo, não irei. Essa foi a oração de Moisés. Terceira coisa, enchimento do Espírito Santo para as coisas do dia a dia. Os artistas aqui foram cheios do Espírito Santo. E quarta coisa, mudança no coração. A ponto de você, com alegria, fazer muito mais, de forma a Deus dizer assim, você está me glorificando com os seus bens, mas não precisa tanto. Eu sei que você ama a minha obra, ama a evangelização. Vamos orar. Santo e eterno Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela experiência do livro de Êxodo, Senhor. Porque depois de um momento tão negro da adoração daquele bezerro, o povo é movido porque havia um intercessor e o Senhor agiu dessa forma. Sabemos que depois o povo cometeu diversos outros erros, mas em todo o caminho o Senhor estava ali, como Pai amoroso, assim como o Senhor tem sido também paciente com todos nós, que somos tão falhos. Encha-nos, ó Deus, do Teu Espírito, conceda-nos, ó Deus, o perdão e, Senhor, que sempre, em cada momento da nossa vida, a Sua presença se manifeste poderosamente. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém.